Galera, amanhã o Palmeiras faz seu segundo jogo no Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, contra o Al-Ahly. Bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Palmeiras, pessoal do Jogo Aberto, fazendo um balanço aqui, analisando os times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes, no Mundial. Ontem o Fluminense empatou com o Borussia, Palmeiras também que empatou contra o Porto. Vamos ver o que a mídia está falando aí, projetando os times brasileiros no Mundial. Créditos aqui na descrição, o Jogo Aberto. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva, deixa o like também para estar fortalecendo. Mas agora, bora pro vídeo. Ficou no 0-0, mas dominou o Borussia Dortmund. O Palmeiras ficou no 0-0 e para muitos dominou em certos momentos o Porto. Por que são diferentes as situações? Porque a gente... Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Porque a gente sabe que o clubismo aqui reina, entendeu? O Ronaldo não quer dar o braço... Porque o Porto é o mais fraquinho mesmo. O Porto é o mais fraco. Parabéns, Fluminense. O Fluminense jogou muito bem, realmente. Merecia ganhar. Mas foi a mesma coisa que o Palmeiras. Aí quando o Palmeiras empata... O Porto perdeu pro Rio Ave. Quando o Palmeiras empata, aí tem não jogou nada, não fez nada. E outra coisa, vê se sai gol naquele estádio ali, pelo amor de Deus, que zica, hein, meu? Nem um gol ainda naquele estádio, 2 times brasileiros jogando lá, não fez nenhum gol. Sair contra, hein? Não, vai Só ser lembrando que o Porto amanhã, já ganhou a Liga dos Campeões da Europa. É um time que tem tradição. Você quer proteger o Edu também, o Não, o Porto não está na sua melhor versão, isso é fato, mas tem história. caldo. Não é um time qualquer. Gente, começou o arraiado do Jogo Aberto. Santo corpo, corpaço, Everton. Eu vou falar pra você, hein? Essa camisa aberta cobre a arena MRV, hein, fia? Fica coberta, hein? Tudo bem, Everton? Qual é o seu destaque inicial aqui no debate? O Ulisses mandou bem, essa aí foi boa, Ulisses. Aqui, Renato, eu tenho uma coisa muito importante pra falar, peço pra que você continue comigo aqui. Ok, o que eu vou falar é muito importante, o Brasil precisa saber. O verdadeiro Mundial de Clubes é esse aí, essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Tudo que aconteceu no passado que os outros ganharam não vale nada. Não, também não. Também vai apagar, vai deixar a história de lado? Não pode. Cara mala, meu. Bom, nós estamos aqui também com aquele que agora está lá, fincado, plantado, não sai, tá colado no São Paulo. Não sei o que você fez, o cabelo tá estranho. Tá estranho o cabelo. E a barba mudou também. A barba tá diferente. Não sei. Olha, impressionante. Capelanes, e você, tá gostando dos brasileiros até agora? Tá começando a se empolgar? A atuação do Fluminense pra você foi a melhor? Enfim, quero saber sua opinião, Capela. É isso, Eu vou falar o seguinte pra você, Rê. Tô mudando um pouco o visu, você tá ligada, né? Mas o lance é o seguinte, o cabelo tá assim, que eu coloco de lado, bate um furacão e vem. Porque isso aqui é um presságio. O furacão vem aí, viu, São Paulo? Já vai preparando o lombo. Mas tô gostando da Copa do Mundo de Clubes. Mas vou gostar ainda mais quando o meu furacão eliminar o São Paulo da Copa do Brasil. Não, eu vou falar. Gente, não bate bem na cabeça. Isso aí tem lugar que ativa no hospício. Não tem jeito. Doutor Marco Aurélio Cunha vai ter que cuidar do Capelanes. Bom, chamado de Copa do Mundo de Clubes, não é? Ele está se desenvolvendo e a participação brasileira foi analisada a fundo pela nossa produção. Fomos olhar todos os detalhes, as minúcias, não é? E olha só, aqui é um cenário: europeus versus resto do mundo. São 2 vitórias, porque aqui não é uma vitória, é uma goleada, é um massacre. Isso é massacre. 10-0 para cima do Auckland City. O Chelsea também venceu o Los Angeles FC na sua estreia por 2-0, não é? E aqui a gente está mostrando os 4 empates, não é? Porto, Benfica, Inter de Milão, Borussia, todo mundo empatando, não é? E aqui nós temos os sul-americanos que estão invictos, não perderam ainda contra europeus. Ó, o 0-0 do Palmeiras, o Boca ficou no 2-2 com o Benfica, o Fluminense ontem empatou também em 0-0, não é? A gente esperava que Porto e Borussia pudesse dar jogo e deu mesmo, hein? Foi bem legal essa participação inicial. Agora, sul-americanos versus resto do mundo, não é? São 3 vitórias do Botafogo, do Flamengo e do River Plate, 3 empates, Palmeiras, Boca e Fluminense. Aqui, a participação dos brasileiros no campeonato.
2 vitórias e 2 empates. Então, esse é o saldo inicial para brasileiros nessa primeira rodada. Hoje, teremos gigantes em campo, Real Madrid, Manchester City, Juventus. Sgarbi, Oi. até agora, o que mais chamou sua atenção nesses panoramas? Que aqui no Brasil, muitas vezes, nós temos o costume, né, de desvalorizar nosso futebol, como se os europeus fossem, nossa, mas é outro futebol, outro mundo. Cara, tudo bem que não teve uma vitória ainda de um brasileiro em cima de um europeu. Só que vimos Palmeiras contra o Porto. Palmeiras jogou melhor. Fluminense amassou o Borussia ontem. Amassou. Borussia, que há pouco tempo foi finalista de Champions. Então, na minha opinião, é legal para começar a valorizar mais o futebol brasileiro. Até para os olhares do mundo, né? Porque muitas vezes ali no Mundial é um jogo só, ali o Fluminense tomou 4 do City, só que é um City ao nível acima. O Bayern é ao nível acima. Só que contra esses times que não são de ponta da Europa, PSG, Real Madrid, Barcelona, Bayern, os brasileiros estão competindo. E são times que disputam a Champions League. Então isso está me chamando a atenção e acho muito bacana até para valorizar mais o nosso produto. Ulisses, claro que hoje as partidas do Real, do Manchester City, da Juventus vão trazer também mais ainda um olhar atento aos europeus. Mas eu acho que esse começo foi promissor dos brasileiros. Maravilhoso. Você não tem nenhuma derrota, você tem 50% de vitória, 50% de empate, sendo que os 50% de empate, os dois clubes brasileiros, tanto Palmeiras como Fluminense, mereciam a vitória pelo que jogaram. Então, isso eu acho que é um ponto a ser destacado aqui, não é? Então, quer dizer, a gente não é vira-lata, como o Capelanes prega, né? Nós não somos vira-lata. Porque o Capelanes prega que o futebol brasileiro é vira-lata, entendeu? Isso tem que ser dito aqui. Porque ninguém cobra ele. Fica pintando barba, pintando cabelo de madrugada, não sei aonde, e ninguém cobra ele, fazendo essas coisas horríveis. Não pode tomar chuva, tomar banho, que mancha tudo. Então a situação é a seguinte, é uma só, Renata. Tá de parabéns o futebol brasileiro. Nós não somos vira-lata e vamos dar trabalho para esses caras aí. Entendeu? Ganhamos 2, empatamos 2 com merecimento de conquista de vitória nas duas, tanto Palmeiras quanto Fluminense. Chico, na verdade, analisando até um pouquinho mais os sul-americanos neste momento, eu confesso que eu fiquei surpresa com o 2-2 do Boca. Esperava que o Boca perdesse para o Benfica. O River ganhar da equipe japonesa já era esperado, na minha opinião, estava na conta. Agora, os brasileiros têm também essa coisa da estreia, o nervosismo. Você se prepara tanto para uma competição e quando chega tem que demonstrar que está bem, que pode, inclusive, parar, segurar um europeu. Não é simples. É que a gente está vivendo um formato completamente diferente. Então, o nervosismo da estreia para os brasileiros, para os sul-americanos, também é, de certa forma, para os europeus, que estão acostumados a grandes decisões, mas, de qualquer forma, é tudo novo nesse momento. E aí tem a questão física que a gente falou, mas aí ontem eu estava vendo, né? O Porto, por exemplo, na temporada inteira, disputou 49 jogos. O Palmeiras, nesses 5 meses, 35. Então a diferença não é tão grande em termos físicos. É claro, né? 49 é maior do que 35, mas em 10 meses. Então, assim, os europeus podem estar sentindo a questão física, mas o nosso calendário aqui nos arrebenta também. E a gente está com uma motivação diferente, né? De estar jogando jogos aleatórios que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. Realmente o Boca talvez seja o pior dos sul-americanos. Abriu um 2-0 e aí cedeu um empate, né? Enfim. Mas eu me surpreendi sim, especialmente com o Fluminense ontem, até pelo nível do adversário. O Borussia tinha feito 20 gols nos últimos 6 jogos, sentiu um Borussia travado, mas também por méritos do Flu, né? Que soube encaixar a marcação, soube surpreender taticamente, né? O John Arias fez um jogo absolutamente incrível. E não fosse o goleiro adversário, teria saído vencedor. Eu acho assim, dos favoritos, a gente tem aí PSG, Real, City e Bayern. O restante eu acho que dá para brigar. Até com Chelsea, até PSG, com uma Juventus. não. PSG. Também. PSG, City, Real e Bayern. Eu acho que esses aí estão numa prateleira muito superior. Um só, viu? Não, eu tô falando em termos de favoritismo. Esses eu acho que o brasileiro vai ter dificuldades. No restante, dá pra brigar. Pelo menos o início tá mostrando isso. Agora é o seguinte, tem uma outra questão que eu acho que essa é boa para os brasileiros, Marco. Férias. O europeu, nesse período, já estava em férias, curtindo com a família, viajando, se soltando. E agora eles tiveram que dar uma esticadinha nesse calendário. Então nem tem todos os jogadores ali felizes, empolgados. Aquela mas acho que Saint-Tropez, né? Mas o interessante é que quando a gente jogava o Mundial no fim do ano, no Japão, em dezembro, nós estávamos no final de temporada. E aí todo mundo falava, mas tá no final de temporada e a gente vai lá e ganha.
E os europeus, no meio da temporada, sofriam também. Não, aí diziam que eles não davam bola. Não davam bola. Não sei Então, o quê. quando a gente Sempre tem uma joga, coisinha. o europeu, ele não ligou pro torneio. Se algum brasileiro ganhar, vão dizer que os europeus não ligaram pro torneio. Muito boa, doutor. A desculpa tá pronta. A desculpa tá pronta. Sempre a desvalorização do futebol brasileiro. O europeu não quis, não fez conta. É final de temporada do europeu, azar. Joga e ganha. Eu sempre digo uma coisa, quando você tem um jogo apenas, não tem jeito. O que foi produzido para bem ou para mal, tá ali e acabou. Só que eu acho também que os europeus vão se ligar um pouco mais à competição. Porque para quem imaginou um passeio, o Palmeiras demonstrou que não foi passeio, o Fluminense demonstrou a mesma coisa, o Flamengo não enfrentou um europeu, mas começou muito bem a sua trajetória, assim como o Botafogo, que até passou um susto, mas agora vai pegar o PSG. Esses europeus, médios, ainda tem outros pra gente olhar. Por exemplo, o RB Salzburg, não tá na primeira prateleira, mas é outro europeu que vai estrear, não é hoje. Então, eu quero olhar qual vai ser a postura na segunda rodada, Edu Dracena. E é legal, Renato, ver a repercussão, né? Tanto da imprensa como dos jogadores e até mesmo dos treinadores, né? Falando do futebol brasileiro. Então isso é muito importante para nós e acaba também motivando. Eu acho que o Palmeiras, né, falando do Palmeiras especificamente, vai estar mais solto. E pode ter certeza que o Abel vai estar focado nesse jogo e principalmente depois do jogo, que sempre às vezes dá folga, dá uma coisa, o Abel foi treinar. O Abel, eu vi a programação dele e vi que ele foi treinar porque eles estão concentrados e focados realmente nesse Mundial. Então eu espero que nesse próximo jogo o Palmeiras possa estar mais solto e desempenhar um bom futebol e fazer o gol, que é o mais importante, Renato. Só em cima da repercussão que o Edu falou, o Bernardo Silva do City deu uma entrevista, cara, analisando todos os brasileiros com um nível de conhecimento que a gente até às vezes acha que os caras não têm. Eles estão por dentro de tudo. O Xabi Alonso também citou os brasileiros. E o Rei, rapidinho, você vê a diferença da mentalidade. Um PSG levando a sério a competição, 4-0 no Atlético de Madrid. Um Bayern levando a sério. Aí vem Porto. Ai, os jogadores que não estão de férias. Aí o presidente da La Liga. Não, porque queremos... Pelo amor de Deus, cara. A gente está normalizando aqui. É uma competição a cada 4 anos. Copa do Mundo de clubes. Espetacular. Ai, nossa, porque queria estar de férias um pouquinho antes. Ah, desculpa. É um papinho furado demais. Mas a furado grana demais. todo mundo quer. A grana todo mundo Esse quer. é o problema. O dinheiro, a arrecadação, a cota, todo mundo quer. Aí chora que tá jogando. Exato, então, pelo amor de escolhe, Deus, você muito quer mimado, o dinheiro, a né? visibilidade ou quer ir pra praia? Você imagina o Xabi Alonso, Renato? Claro, Pegando querendo o Real chegar Madrid. agora e já ganhar um título de expressão. Imagina Não vai isso. querer. Que currículo ele começa a formar no Real Madrid. Cicinho, qual o brasileiro agradou mais até agora? Qual que você gostou mais? Renata, na verdade, assim, lógico, o Flamengo ele foi soberano, né, contra um time de pouca expressão e é o que a gente espera. Você jogar contra uma equipe assim e já fazer o resultado. Mas em termos de futebol, posicionamento, mudança de posicionamento, essas questões Pode dentro falar, do campo, Palmeiras. improviso, não, eu fico com o Fluminense. Foi o futebol que mais me agradou. pelo amor de Foi Deus, o futebol que mais me agradou. Isso é pouca, é. Não, eu falo porque, igual eu falei no primeiro tempo do programa, o Fluminense, o Renato Gaúcho, montou a equipe para diversificar os posicionamentos dentro de campo e contra a equipe europeia, que é robótica dentro de campo, você trabalhar com movimentação, você confunde os caras. E foi isso que o Fluminense... Exatamente. E atacando. E se você pegar contra um time como o Borussia, o Fluminense não sofreu. Mas palpite, eu ainda acho que o Borussia passa. viu? Palpite! Everton, pra você, qual brasileiro até agora teve um melhor desempenho? Mostrou mais credenciais? Renata, se a gente analisar, por exemplo, quem venceu, né? E aí se você olhar para eu sou resultadista, assumido, né? Se você vai olhar para o Flamengo que venceu, o Botafogo e tal, você vai falar que, bom, ali são os que se destacam, etc e tal. Então, acho que os que venceram, obviamente, mas eu gostei muito da atuação do Palmeiras contra... Ai, puxa saca de Palmeiras. Gostei muito da atuação contra o Porto, porque eu imaginei que o Porto fosse, de repente, dar um calor no Palmeiras e não foi o que aconteceu. Então, continuo, reconheço a força do elenco do Flamengo. Não tiro nada do que eu já disse sobre isso. Mas ainda acho que o Palmeiras está mais talhado para avançar mais no Mundial de Clubes. Agora, tem uma coisa que eu queria dizer sobre a gente, de repente, ter um cuidado também. Eu tô com o Marco. Esse papo de que, final de ciclo para nós, estamos cansados, queremos férias. Isso aí é papo furado. Todo mundo quer ganhar a premiação, que, aliás, é muito maior que a que paga a Liga dos Campeões, só para dar um exemplo. Então, todo mundo quer ganhar. Então, esse papo de desdenhar a competição quando empata ou perde,
É normal aqui, é normal fora também. Só que tem um detalhe, uma coisa que a gente precisa se atentar é aquela velha história do Ronaldinho Gaúcho, de que quando tá valendo, né? Quando a coisa começar a ferver mesmo, porque se você olhar as primeiras fases de Copa do Brasil, não estou comparando o nível de qualidade não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você comparar os primeiros jogos, campeonatos estaduais, campeonatos brasileiros, times meio que com o pé no freio. Quando a coisa fica mais robusta, aí a gente começa a ver, de fato, quem tem mais para apresentar. Então eu acho que essas primeiras rodadas, elas não demonstram muita coisa, não. Acho que a coisa vai começar a pegar mesmo a partir do momento que começar a valer. Bom, ganhei, fico, você perdeu, volta para casa. Não vamos ter mais margem para análise. Verdade, mas vamos curtindo agora o momento também, né? Ronaldão, você que é completamente imparcial nessa Copa do Mundo de Clubes, não é? Até agora, qual o time que mais te impressionou e que você acha que vai continuar impressionando na competição? Aí você se engana. Eu tô aqui só pesquisando o que todo mundo está dizendo aqui. Porque depois eles vão falar que eu não falei. Eu marquei tudo, todo mundo falou aqui, ó. O Ulisses, confiante. O Esgarbinho, lembrou o nervosismo dessa competição. Essa foi boa. O Chico tá passando pano pros brasileiros aí. Ele não quer passar pano. Só passa pano, velho. E o Edu Dracena, concentrado. E o Cicinho? O Cicinho. E Marco Aurélio Cunha? Marco Aurélio Cunha também passou pano. Ele e o Chiquitão. E o Capelanes? O Capelane tem que ser internado Passou hoje. tinta na barba, não foi pano, O Capelane que eu vi aqui, ele tem que ser internado hoje até às 13 horas. O mais tardar. Agora, eu recebi uma mensagem aqui, importantíssima, sobre essa competição. É uma informação, hein? Por favor. Não é informação, que me chegou agora aqui. Esse torneio, a partir da segunda rodada, que esse é da FIFA, né, Copa do Mundo, mudará de nome para Torre Eiffel. Olha que bonito. Torre Eiffel? Por que Torre Eiffel? Porque vai ter time que vai lá passear, tirar foto e voltar. Vai ter time mesmo. Quem pediu pra mudar o nome? Quem pediu pra mudar o nome foi a mamãe Leila. Quero Mas ver, tem um Corinthians tá lá, rapaz. Fica aí secando. Ele não aguenta, mas foi bem, gente. Foi bem, surpreendeu. Foi bem, Ronaldão. Só ponto turístico. O pior é que a galera vem em casa. Vocês não têm ideia da loucura que é esse caderno dele aqui, Olha, cara. pode mostrar, fica mostrando meu caderno. Não vou mais mostrar nas minhas... Tudo bem, não vou mais Ele faz uma ata. não, muito louco. Não, o que é interessante é que ele presta atenção no que vocês dizem. Isso é ótimo, já é um grande sinal, não é? Porque ele não presta atenção em nada, ele só tem o Corinthians. Não. Ele tá numa sofrência, numa abstinência. Então tá, eu vou falar. E prestei atenção no que a Renata falou também. O que eu disse? Que ela quer ver a tabela do brasileiro. Nunca! Voltamos. É isso, torcedor do Palmeiras. O pessoal do Jogo Aberto analisando essa primeira rodada, né, esses primeiros jogos dos times brasileiros no Mundial. 2 vitórias e 2 empates dos times brasileiros, né? O Flamengo venceu o Esperança. O Flamengo jogou contra um time fraco. O Palmeiras empatou contra o Porto. O Botafogo venceu também o seu jogo e o Fluminense empatou ontem contra o Borussia. O Fluminense até agora foi o time que pegou, acho que pegou o adversário mais difícil, o Borussia. O Flamengo ainda vai pegar o Chelsea, aí sim a gente vai poder fazer, né, um comparativo ali. O Chelsea é um adversário bem melhor do que o próprio Borussia, do que o Porto também. Não dá para falar muito ali sobre o Flamengo, porque pegou um time bem fraco, né, no Mundial, nesse primeiro jogo. O Esperança é um time fraco, o Botafogo também pegou um time mais ou menos, mas ainda vamos ver ali o Botafogo também contra o PSG, o próprio Flamengo contra o Chelsea, e o Palmeiras joga contra o Al-Ahly, que é um jogo, né, que dá para vencer sim, e quem sabe até assumir a liderança do seu grupo. Mas esse balanço aí positivo, né, dos times brasileiros no Mundial. Muita gente estava apostando aí que os times brasileiros iam passar vergonha, mas foram bem nessas primeiras partidas e agora é aguardar os próximos jogos. O torcedor do Verdão está na expectativa dessa partida contra o Al-Ahly, que é um jogo que dá sim para o Palmeiras vencer e quem sabe conquistar os 3 pontos, se der, se possível, né, assumir a liderança do seu grupo para se livrar ali de pedreira, né, nas próximas fases do Mundial. Mas é aguardar as próximas partidas. Já deixa seu palpite aqui nos comentários. Você, torcedor do Verdão, que está confiante, acreditando na vitória amanhã, já deixa o seu palpite aqui abaixo. Confere aí se você é inscrito no canal. Se não é inscrito, se inscreva. Ativa o sino também
Vejo aqui que a maioria de quem assiste os vídeos aqui é não inscritos, então se inscreva, ativa o sino, isso é muito importante. O YouTube vai continuar recomendando aqui, notificando também todas as vezes que postar vídeo aqui no canal. Então se inscreva, ativa o sino das notificações. Valeu e até o próximo vídeo.